Olá, minha gente, pessoas queridas, entusiastas do pandeiro, alunos, pessoal que gosta desse instrumento, principalmente pessoal que estuda na Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo aqui em Brasília, onde eu leciono. Para quem chegou de paraquedas agora no canal, basicamente esse canal é um canal em que eu coloco reposições de aulas, em que eu coloco os vídeos cursos que eu quero passar para meus alunos, algumas coisas tocando. Não é um canal que eu alimento tanto quanto eu gostaria. Inclusive faz muito tempo que eu não alimento. E volta e meia eu ganho seguidor novo, então eu estou devendo isso. Às vezes o pessoal pede vídeo, eu não coloco e tudo mais. Então, para saldar essa dívida também, bem como repor o nosso encontro com a turma de pandeiro 3 da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, no qual eu não vou poder comparecer hoje. Então, por conta disso, eu estou gravando esse vídeo falando um pouquinho sobre variações de machixe, que é o conteúdo que a gente está trabalhando com a turma de pandeiro 3 da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. Então, vamos começar? Beleza? Durante esse semestre, basicamente o que a gente fez foi conseguir explorar a aleatoriedade e o raciocínio rápido para você poder responder quando você estiver tocando machixe nas rodas de choro. Então, essas variações de machixe que eu uso, geralmente tento apresentar elas da maneira mais aleatória possível. Escrevo 9, 10 variações, a gente embaralha elas como um todo, coloca elas numa ordem, depois coloca em ordem totalmente diferente. De repente você vai pensar num caminho que você não pode, porque é colocado aleatoriamente. Coloca um número para cada batida e vou embaralhando tudo, embaralhando, 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 para que o pessoal se proponha a seguir caminhos que muitas vezes racionalmente você não seguiria, que é algo que às vezes acontece dentro de uma roda de choro. Então você está tocando, por exemplo, o sete cordas, ou o solista, ou às vezes o cavaquinho, ele te propõe uma levada que é diferente daquela que você pensaria, ou te propõe um break que é diferente daquele que você pensaria. E você tem que ter essa autonomia, essa agilidade para responder. Essa é uma das aptidões mais difíceis de se trabalhar quando você está falando de pandeiro. Porque o que acaba acontecendo é que quando a gente está tocando, a gente se acostuma com alguns caminhos, a gente se acostuma com encaminhamentos normais. E a roda de choro, que é o ambiente em que o choro está mais puro, está mais à vontade ali, né? É o ambiente natural do choro. A roda de choro, ela apresenta esse evento para a gente o tempo inteiro. Constantemente você está tocando e alguém propõe alguma coisa diferente. E você tem que responder rapidamente. Então, o bom pandeirista, numa roda de choro, ele se diverte. Ele é um pandeirista que consegue respeitar a função dele rítmica, que é a função de acompanhar o grupo. Ele não se torna um solista daquele grupo. A função principal do pandeiro é acompanhamento. A gente tem sempre que pensar, em primeiro lugar, em como acompanhar os outros. Mas ele também é um pandeirista que consegue responder aos estímulos. Ele não está ali só fazendo uma marcação, porque senão era melhor ter um metrônomo. Então, você responde a uma dinâmica quando ela é necessária, você propõe uma dinâmica quando ela é necessária, você propõe uma levada diferente quando é necessária. Então, esse tipo de autonomia, quando a gente está tocando, ele é muito importante ser trabalhado. Então, para trabalhar isso, basicamente o que eu fiz com meus alunos foi colocar um monte de variação de machixe. Porque o machixe, de fato, dos ritmos mais comuns do choro, ele é aquele que apresenta maior variabilidade, maior tendência ao improviso. Ele é um ritmo mais como eu poderia dizer, saliente, um ritmo um pouco mais variável, um pouco mais provocante, um pouco mais swingado mesmo. Então nisso a gente treinou algumas batidas. A batida básica de machixe é aquela batida com um acento na quarta semicolcheia do primeiro tempo, que você faz polegar, dedo, base e esse acento fica muito forte, né? As pessoas fazem às vezes com tapa também tá valendo. Segundo tempo, polegar, dedo. Tem gente que dá uma ênfase um pouquinho maior nesse polegar da terceira semicolcheia do segundo tempo. Eu não consigo dar uma ênfase muito grande nele. Assim, eu não vejo tanta necessidade de ficar eu não faço tanto tão forte não. A minha ênfase mais forte fica na quarta semicolcheia do primeiro tempo. Faço um pouquinho, mas é bem mais fraco do que outros. Eu nem chego a enfatizar isso. Então, em geral, essa levada que eu passei para vocês, ó, né, então, lembrando que a gente está falando de um ritmo que ele tem uma matriz africana, assim. E a matriz africana, em termos de divisões de rítmicas, ela não é tão regular quanto a matriz europeia. Então, em geral, é normal que a gente tenha uma acentuação na quarta semicolcheia
e que essa acentuação também reverbere até certo ponto em uma alteração pequena dentro da divisão das semicolcheias. Ele fica meio tuk-gigá, parece que ele corre um pouco para chegar na quarta semicolcheia. Isso é normal. A gente não pode estar com a cabeça fora do tempo. Mas ele vai ter um swing, sim, que vai ser um pouco acelerado levando a quarta semicolcheia, porque isso também dá, até certo ponto, um balanço diferente, também dá um swing diferente. E aí, geralmente, a gente alterna esse acento na quarta batida com um acento que também acontece na segunda batida do tempo. Então a gente faz, ao invés de fazer só, a gente faz na segunda e na quarta, faz. E tenta alternar entre uma e outra. Então fica. O efeito sonoro dessa alternância é um efeito de surpresa, quase, de antecipação da expectativa. Então você estaria fazendo você traz para antes um pouco essa batida. Essa célula sincopada, que é essa célula que sucede o tempo forte, tucá, né, já de cara, tucá, ou que precede o tempo forte que viria na sequência, tucatum, né, tucatum, esse tipo de célula, ele é a célula responsável pelo swing, está presente em todos os grandes ritmos afro-latinos que a gente for pegar, você vai ver esse tipo de célula sendo apresentada. Na salsa, no mambo, no baião, no machixe, no samba, você vai ter esse tipo de célula. E no machixe isso é bem enfatizado. Então essa alternância, quando você faz um e depois você faz dois acentos, ele te dá um efeito de swing maior, um balanço maior, um efeito de surpresa um pouco mais enfatizado. Outra coisa que é muito presente dentro das variações de machixe é a ideia de você fazer uma célula de anacruse quando você estiver tocando. É uma entrada em anacruse, né? Vocês sabem, anacruse é aquilo que precede de fato a entrada dos instrumentos, a entrada da melodia como todo o tempo forte inicial, né? Então, nesse caso, o pandeiro faz muito anacruse no machixe. Esse anacruse de fazer grave, polegar, grave, pro polegar abafado, né? Para entrar e aí você já entra na batida. E aí uma coisa que se faz muito também tocando pandeiro de machixe é você colocar essa célula de anacruse, essa ideia que precederia a entrada, também no final do segundo tempo. Então, ao invés de você fazer aquele final polegar, dedo, para ir para a cabeça do tempo, você faz uma base e faz esse anacruse. Grave, polegar, grave, polegar. Então, isso você pode fazer tanto com um acento quanto com dois acentos também. Aí você já ganhou 4 variações muito utilizáveis dentro de uma roda de choro. Então, por exemplo, a primeira, segunda, terceira, quarta. Fiz normal com acento, normal com dois acentos, usando o final como se fosse uma anacruse com um acento, usando o final como se fosse uma anacruse com dois acentos. Então ganhei uma variação de batida já gigantesca. Posso fazer combinações inúmeras desse negócio. Dentro disso, outras possibilidades que você tem é de, às vezes, buscar interpretativamente romper a condução das patinelas que você estaria fazendo na sua batida. Então, muitas vezes, você, por uma inflexão do violão de 7 cordas, por uma inflexão do cavaquinho, ou por uma ideia mais staccato feito pelo solista, né, uma forma de tocar um pouco mais pausada, né, usando menos projeção de nota, você pode romper a continuidade da sua batida e, ao invés de fazer um negócio meio... Você faz... Então, ao invés de você fazer as patinelas que estão conduzindo, você reduz a sua batida aos acentos e aos graves. Você faz o grave e o acento, o grave e o acento, o grave e o acento, sem pensar na condução rítmica daquilo. É uma outra forma de tocar o pandeiro e é uma forma que dá a nossa compreensão de tempo uma amplitude muito grande. De repente você vai começar a compreender que você não precisa tocar exatamente todos os tempos. Sua cabeça vai começar a entender como soa uma divisão rítmica diferente e tudo mais. Então isso também é algo muito utilizado, que você pode usar. A outra coisa é, às vezes, enfileirar também esse tipo de inflexão de anacruse. Então você está tocando aqui... Beleza? Então o que a gente fez? A gente pegou todas essas variações, colocou no quadro, embaralhou elas todas, foi para uma, foi para outra, fez uma confusão gigantesca.
e sempre tentando trazer uma surpresa para quem está tocando e ao mesmo tempo repetindo até a pessoa se acostumar a fazer aquele caminho. Uma vez que ela estava morta, que ela estava feita, ia para outra aleatoriamente e depois outra aleatoriamente, o tempo inteiro apresentando uma linguagem diferente que possibilite a gente ter que tomar caminhos aos quais a gente não estaria acostumado a tomar anteriormente. Bom, dentro disso, para poder tocar esse tipo de variação e tudo mais, e para poder praticar as nossas variações de machixe, eu escolhi para vocês, na aula de hoje, a gente tocar o Bonfilho a Casa Torna. Música do Bonfilho de Oliveira, trompetista, lá de Guaratinguetá, gravada pelo Zé da Velha, Silvério Pontes, a dupla, né? Zé da Velha trompetista, Silvério Pontes, Zé da Velha trombonista, Silvério Pontes trompetista, que gravaram essa música no disco Tudo Dança, que é um ótimo disco, por sinal. Então, vale a pena ouvir essa música, bem como todos os machistas do Bonfilho de Oliveira. Bonfilho é um grande compositor de machixe, viu? Gosto muito do Porque Choras, gosto muito do Flamengo, gosto muito do Bonfilho Casa Torna. Tem várias músicas interessantes. Então, para isso, vamos tocar com essa gravação do Zé da Velha e Silvério Pontes. Vou dar play aqui, ó. Beleza, então o trompete aí já é a entrada da melodia da parte A. Enquanto não tinha entrado o trompete, basicamente a gente estava na introdução da música, né? E você viu que nessa introdução, a chamada de entrada, ela é justamente a chamada do pandeiro que faz esse, né, para entrar. E dentro da batida da introdução, ele faz o tempo inteiro esse tipo de selo. Então ele faz uma coisa tipo... Tá? Então ele vai brincando bastante com esses graves. Opa, perdão. E aí vai enfileirando esses graves, assim, e brincando com esse tipo de célula de maneira aleatória, assim como a gente fez basicamente nos nossos estudos. Então percebam aqui a entrada e a interpretação do pandeiro, ó. Tranquilo? Então você vê budugudu, spec, budugudu, budugudu. Passou a introdução? Vamos entrar na parte A, trompete solando, vamos ouvir. Break, volta de break em Anacruze, né? Beleza, o que aconteceu aqui? Trompete solou, a gente ainda não ouviu o trombone ainda não apareceu na música. Você tem um break exatamente no meio da parte, né? Geralmente uma parte de um choro tem 16 compassos, acho que é o caso, no caso do Bonfilho a Casa Torna. Então o break é lá pelo 8º compasso da parte A. E basicamente o que o pandeiro está fazendo ali é fazendo variações, às vezes de maneira aleatória, para dar um swing a mais, mas às vezes pensando em combinar com a melodia. Então, ele, na volta do break, por exemplo, ele volta em Anacruze, mas, por exemplo, esse final é para bará, pá. Ele resolve fazer junto, né? Para bará, pá, né? Então, ele basicamente faz a célula da Anacruze, né? Pá, pá. Quer dizer, ele combina com a melodia ali e ele abre um pouco mão da função dele de condução para fazer inflexões rítmicas com o pessoal da melodia. O que funciona bem porque, na verdade, a melodia naquele momento, ela está com uma célula muito rítmica. Então, ao mesmo tempo que a melodia está se propondo a se aproximar do que o ritmo está fazendo, o ritmista está se propondo a se aproximar daquilo que a melodia está fazendo. Então, esse é o melhor tipo de variação que a gente pode usar quando a gente está tocando pandeiro. A gente não deve colar com a melodia o tempo inteiro. A gente tem que dar liberdade ao melodista, ao solista, para poder interpretar da maneira como ele quiser, sem que a gente force necessariamente que ele faça exatamente a divisão rítmica que a gente quer fazer. Vai que de repente, numa das partes, ele não quer fazer parabará, pá. Ele quer fazer pá, parabará. Ele tem direito a fazer isso porque ele é o solista, ele é o intérprete. Então a gente não pode forçar com que ele faça isso o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, se a gente sabe que o solista está fazendo isso, a gente pode fazer junto. E aí quando a gente faz junto e soa até certo ponto surpreendente para quem está ouvindo, dá um swing legal e funciona bem. A volta do break, lá no 8º compasso, ele também volta fazendo basicamente
a Ana Cruz, né? Aquela ideia de entrada de Ana Cruz. Mas antes da gente tocar, eu queria voltar pro final da parte A pra gente ver o que vai acontecer na segunda parte A. Porque a gente fez até agora introdução, veio a primeira parte A e vai vir a parte A novamente aqui, ó. Pam, pam, ó. Ó o break. Tá? Pausei aqui no meio do break. Você viu que o que aconteceu? O trombone entrou e começou a fazer uma ideia rítmica, bem rítmica no trombone, tipo parababá, parababá, né? Ele vai fazendo um contracanto que é bastante rítmico na entrada. Esse parababara, parabarara, parababá. Ele faz sempre o tempo inteiro essa puxada de contracanto grave, né? Que é basicamente aqui. Parabadara, parabarara, parabadara. Então ele dá mais ênfase ainda a esse tipo de variação, esse tadadadá. Porque o que está fazendo? Quem está fazendo isso? O trombone. Quando você fizer ali, vai casar com o que o trombone está fazendo. Então, sonoramente, vai dar uma certa coesão dentro daquela sonoridade que você está propondo. Então, de repente, não é legal fazer sempre com trombone, mas nesse caso aqui, isso funciona. Eu acho que funciona como um recurso interpretativo. Ó. Tô no meio do break da parte A, da segunda parte A, e vou soltar. Ó. Bora, babá. Beleza? Então, sacaram aí, né? Como é que rolou a parada, né? Vamos fazer a parte A, as duas partes As? Lembrando, então, esse tipo de variação, vocês não precisam fazer exatamente as minhas. Podem fazer as variações que vocês quiserem, aí que vocês acharem que soe bem. Só ter atenção àquilo que está acontecendo na instrumentação. Acho que muitas vezes, quando a gente está estudando pandeiro, o pessoal esquece de ter atenção àquilo que os outros instrumentos estão fazendo. Então é muito importante a gente trabalhar nossa percepção, para a gente saber basicamente para onde os instrumentos estão indo, para a gente poder acompanhar sem que isso soe... sem que a gente force uma interpretação meio estranha, né, para música. Vamos lá, então. Parte A inteira. As partes As e a introdução, ó. Valendo! Beleza, minha gente, viu o que eu fiz aí? Eu usei alguns recursos que não estavam sendo usados na gravação, eu fiz uma sextina antes do break, eu fiz alguns recursos com os dedos aqui que eu uso, às vezes, como se fosse um trêmulo, né? Na hora de tocar. Bom, e aí a gente vai para a parte B, vamos ver o que tá rolando aqui nessa parte B da música, a gente já teve duas As, ó. Opa, um pouquinho menos, vou voltar um pouquinho antes. Acho que aqui tá bom. Aí. Parte B. Interessante aí, né? Você vê que o trompete toca bem, o trombone já toca bem mais solto, né? Começa a fazer cabeça de tempo, começa a fazer outras divisões rítmicas. Ele não faz mais aquele só tururudom. Então a gente vê instrumentalmente que você tem um desenvolvimento das possibilidades sonoras que aquele trombone, né? Que o trombone tá utilizando na hora da interpretação. Vamos para a repetição da parte B agora. A gente fez introdução A, B, a gente ouviu agora. Vamos ver a segunda B. Voltou a parte A, né?
break. Voltou na cruz sempre, ele sempre volta, né? Ó, interessante agora o que aconteceu. Esse pam pam piram parabá, parabá, papá, o pandeiro não fez junto. Quer dizer, ele tinha feito junto já antes, na primeira A. Ele tinha feito junto já na segunda A. Se na terceira ele fizer junto de novo, torna-se um negócio previsível. Ele passou reto. É legal você ter essa ideia de que não é porque um negócio soa bonito uma vez que ele vai soar bonito todas as vezes. Então, às vezes você passa reto uma vez, na outra vez você faz aquela levada. Digamos assim, você ouve, você consome, sei lá, você vê um filme. Você viu um filme que é bonito, você lê um livro, que é um livro bonito e tudo mais, etc. É por conta disso que você, toda vez que você for ver um filme, você vai querer ver aquele filme. Entende? Ou se não, você comeu uma comida gostosa. É por causa disso que toda vez que você for comer, você vai querer comer aquela comida? Não necessariamente, né? Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente está consumindo, a gente está falando de arte, a gente está falando de fruição, a gente está falando de gosto, é, a não repetição, ela muitas vezes é mais interessante do que a repetição de algo bonito, entendeu? Então, se de repente você fala algo de uma maneira e na repetição você fala de outra maneira, você traz ao ouvido uma variação que é muito interessante. Muitas vezes, na maneira como eu toco, eu penso assim. Eu toco a primeira parte sem pensar em interpretação, sair da minha função de condução, eu apresento a melodia, e quando vem a repetição, aí sim eu faço um negócio diferente. Estou apresentando para as pessoas assim, olha só, te falei isso aqui antes, agora olha só como eu estou te falando a mesma coisa de maneira diferente. Então esse tipo de recurso também é bom. A gente percebe que a parte B, ela é um pouquinho mais para baixo do que a parte A, então a gente pode pensar em um pouquinho menos de variação do que na parte A, e a gente pode pensar um pouquinho menos de projeção sonora, um pouquinho mais de dinâmica, tá? Tocar um pouquinho mais baixo. E depois a gente volta para a parte A, a gente pode voltar da mesma maneira que a gente saiu. A nuance de dinâmica ela é muito importante para a interpretação. A gente fez uma A alta, fez uma B um pouquinho mais baixa, sobe de novo para A, você traz uma certa variação para a música, né? Então isso traz uma cor diferente para aquilo que está tocando. Para quem está tocando. Vamos fazer. Vamos ouvir direto a parte C da música. Então vou jogar na parte. Fizemos A, B, B, A, vamos para C, ó. Primeiro, bom demais isso aí, né? Pom, bom, bim, bom, 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 bom. Esse tipo de célula rítmica, tá, 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 é justamente a síncope. Quando você tiver na dúvida se uma música é um machixe, ouviu essa célula rítmica aqui sendo feita pelo baixo, né, pela baixaria, pela condução grave, pelo contraponto grave, acredite, é um machixe. Pode ir nessa, sacou? Vai no machixe que você vai ficar tranquilo. Acontece muito em várias músicas. Atlântico, por exemplo, da Ernesto Nazaré, tem isso na melodia. Corta-Jaca tem isso no baixo. Um monte de música que tem esse tipo de célula sendo tocado. Geralmente os machistas tem muito esse negócio de pá, 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 pá. Então, ele entrou nesse baixo, que é bonitão, e aí ele meio que fez um prenúncio do que viria na parte C, né? Bom, bom, bim, bom, bom, dá um swing, dá um balanço legal. Ali é a hora de brincar, de você fazer mais coisa, né? Vai. Ó. Ei! Interessante a escolha de interpretação do pandeiro, né? Eu acho que é o Jorginho tocando essa música. Ele basicamente ele faz menos coisa enquanto tá nesse. Pá, 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 pá. Ele faz quase um baião aí, na verdade. Vai. Pá, pá, parirará, pá, parirará, pá, parará, pá, parará. Aí quando vem. Pá, bá, 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 aí ele cresce. E aí ele começa a soltar mais variação. Então ele escolheu um momento. No meio da parte C, que é esse tá, da, 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 para justamente fazer as variações dele todas, né? Para poder soltar. Então ele recolhe um pouco antes a interpretação dele, para poder nessa hora colocar mais coisa, que a música dá uma crescida. Eu vou até tocar junto aqui para mostrar para vocês mais ou menos como eu faria. Eu não faria essa batida quase baião do Jorginho, não, mas eu faria uma batida, sim, um pouco mais retida mesmo. Ó. Vamos ver onde é que a gente está. Um pouquinho antes. Vamos lá, Opa. Vai. Ó.
Foi pra primeira parte. Só que com um improviso de trombone. Então o trombone vai improvisar, falar todas as frases dele ali, brincando sobre essa ideia rítmica que é do início da parte C, como se fosse uma introdução à parte C. Né? O trombone improvisou, ó. Olha ele falando aí. Então todo mundo, né? O que aconteceu? 2 sessões de improviso com o tamanho da parte C, né? Como se fosse na parte C em si, né? Essa ideia no dan, dan, din, dan, 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 e eles improvisando sobre isso, e de repente eles voltam direto para a melodia e vão para a parte C novamente. Então como é que foi estruturada a música? Introdução A, B, B, A. Uma C com a melodia, 2 Cs aí de improviso e volta na parte C novamente, né? Volta no pá, ba, pari, bará, né? De cara, ó. E o pandeiro só na variação aí, um monte de variação. Bam, 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 bam. Brecou. Parte A, voltou pra A. Então, A, B, B, A, C, 2 Cs de improviso, C de novo, voltou pra A. Ei, pararabari, pom. Esse tipo de final é bonito pra caramba. Então ficou aí, ó, a forma inteira da música. Introdução, parte A, parte A, parte B, parte B, parte A, parte C de improviso, parte C de outro improviso, parte C novamente, com a melodia dessa vez, volta pra A e encerra. Vamos tocar ela inteira? Bora? Eu e vocês, hein? Valendo, hein? Ó. Escolhi não fazer na cruz porque eu vou fazer nas outras. Vou fazer agora. Parte B. Um pouquinho de dinâmica. Parte A. Parte C. Vou crescer agora, né?
Trombone improvisou. Partear. Beleza, minha gente? Lá se vai mais de meia hora. Eita, tem que terminar esse vídeo aí. Ninguém vai assistir esse negócio inteiro. Ó, deixa um beijo pra todo mundo. Muito obrigado pra quem assistiu. Curtam aí o vídeo, o canal, se puderem. Quiserem me seguir nas redes sociais, é Pardalândia no Instagram. E tamo junto, tá? Um beijo pra todo mundo, bons estudos e nos vemos. Valeu!